Olá a todos. Os integrantes do grupo são Caroline Ribeiro, Hari, Carla e Maevi. Nesse exercício, a gente vai estar fazendo a resolução dessa área aqui, que vai do 2 até o 4, que de lado vai dar mais ou menos essa figura aqui, e por cima vai fazer uma circunferência. Aplicando a fórmula, o r ao quadrado vai ser a função, que será a raiz de 25 menos x ao quadrado. E essa função vai estar variando de acordo com essa curva aqui, e essa curva se comporta de acordo com a função. E o h é o nosso ΔX, pois ele está variando de 2 a 4. E com a aplicação dessa fórmula, a gente vai ter esse volume. Depois, a gente vai aplicar a fórmula da integral de 2 a 4, fazer essa continha, que vamos chegar nesse volume, 98,44. Tá, então na primeira linha eu comecei substituindo o diferencial de x, usando dx igual a x' de t, sendo x igual a 5 seno de t e o x', 5 cosseno de t. Depois eu coloquei na integral, na segunda linha, né, substituí o x por 5 seno de t. Logo depois eu fiz o uso de propriedade da integral, quando você coloca a constante para fora da integral, né, no caso. Daí eu coloquei, no caso, 5 para fora e ficou só a raiz de 25 menos 5 seno de t ao quadrado vezes cosseno de t. Logo depois eu elevei os fatores, a mesma potência, ficando 5 integral de raiz de 25 menos parênteses de 5 seno de t ao quadrado vezes cosseno de t dt. Aí a gente vai usar uma propriedade trigonométrica, isolando o cosseno de T2, usando 1 menos seno de T ao quadrado. Aí, depois ali daquele maisinho com um pontinho no meio ali, eu substituí o cosseno de T ao quadrado, usando uma propriedade também trigonométrica, para ficar aquele 1 mais cosseno de T dt sobre 2. Daí depois eu integrei o 1 e o cosseno dt, fazendo então um intervalo do 2 ao 4, né? Daí substituindo o 2 e o 4 na conta ali no final, eu cheguei nesse valor de 7,86 unidades de área. Então, a diferença desses dois gráficos, na verdade, agora eu vou explicar sobre os gráficos. Eu aproximei o gráfico de que estava no exercício e fiz uma escala menor, né? E daí ele ficou nesse formato ali. Mais redondinho o gráfico e tal. O gráfico é um gráfico de função, né? Em que a área que eu pintei ali é o intervalo do 2 ao 4. Como eu integrei ela e consegui o resultado de 7,86 unidade de área, ficou aquela parte pintada ali de azul dentro do gráfico. Aqui, então, nós temos o exercício 1 da lista B, que pede para encontrar o valor médio da função no intervalo dado. A função é f de x igual a 4x menos x ao quadrado e o intervalo é 0 e 4. Para resolver e encontrar o valor médio, nós vamos usar o teorema do valor médio, que é igual à integral definida da função dividido por b menos a. Resolvendo aqui a integral, igual, né, a primitiva dela, no intervalo de 0 e 4. Aqui nós temos a resolução, né? Aqui vamos fazer a substituição, primeiro por 4, depois por 0, usando as regras. Então, nós vamos chegar aqui no resultado 32 terços. Agora, para chegar ao resultado do valor médio da função,
nós vamos utilizar o teorema, como eu já citei. Aqui o resultado da integral da função nós já temos, né? Que é o 32/3, dividido pelo b menos o a, que está aqui, né? Que no caso é 4 menos 0, então dividido por 4, e o resultado final será o do valor médio, é 8/3. A resolução desse exercício, então, é basicamente assim. Bom, e aqui nesse gráfico, então o teorema de Rowley, ele falha nesse caso, porque o f não é contínuo em 0 e 4. E então, se ele não é contínuo, significa que C não vai existir, tal que a função de C vai ser igual a 0. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Numa equipe, seja qual for a sua natureza, quando um ganha, todos ganham. E quando um perde, todos perdem. Algo simples e fácil de entender, mas muito difícil de aplicar no dia a dia. E apesar de sabermos que a colaboração é imprescindível no trabalho em equipe, na prática, ela nem sempre acontece. Segundo Walt Disney, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Mas para que o sonho de um mundo melhor se estabeleça, seja esse mundo a sua casa, a sua família, o seu casamento, as suas amizades, o seu bairro, a sua cidade, o seu departamento, a sua empresa ou o seu país, é preciso que as pessoas envolvidas substituam o egoísmo pelo altruísmo. E então se disponham a colaborar com aquilo que tem de melhor para que os outros sejam felizes.